Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui falarei para vocês um pouco mais sobre o medievalismo político e do porquê que ele não é uma defesa do feudalismo. E sim, nobres amigos, é uma continuação do vídeo anterior que eu gravei aqui, nesse formato meio podcast, meio narrado só. Mas eu achei interessante falar, acho que é uma coisa necessária, sabe? Porque esse negócio de ideologia, de política, é uma coisa boa pra gente matar logo aqui esse assunto, até pra não levarmos pra caminhos errados a coisa aqui no canal. Mas então, por que o medievalismo político não representa o feudalismo? Primeira coisa, eu já falei que o feudalismo, no geral, ele é um modelo de poder, que não é baseado na ideia de Estado. Sim, nem todos os sistemas de poder de organização social são baseados em Estado. Existem várias outras alternativas além do Estado como conhecemos hoje, do Estado Nacional. Existem as ideias de polis, ideias de oligarquias e conselhos locais, existem as ideias do feudalismo mesmo, ou de monarquias absolutistas, mas monarquias não nacionais. Existem até organizações sociais de forma um tanto quanto anárquicas ou teocráticas. Enfim, existe uma infinidade de sistemas de poder em que não são baseados no modelo de Estado. E o feudalismo é um deles. E como eu falei no vídeo anterior, o feudalismo em si talvez não deva nem ser considerado uma ideologia. Uma vez que, por mais que hoje possamos teorizar sobre ele foi colocado em prática, ele surgiu na prática muito antes de ser teorizado. Então, até por isso, não considero muito bem colocá-lo como uma ideologia. Porém, mais do que isso, vamos entender um pouco o medievalismo político. O medievalismo político é o nome dado àquelas pessoas que, dentro do cenário político, defendem a ideia de, vamos dizer assim, maior influência do medieval na política, das organizações e instituições medievais na política, ou de como funcionava nos moldes da Idade Média na política. Porém, uma coisa importante ressaltar é que o medievalismo político de hoje, que nós conhecemos, ele não é uma busca por retornar completamente à Idade Média. Ele é uma busca por restaurar elementos da Idade Média, mas não por restaurar completamente a Idade Média. E aonde eu quero chegar com isso? Por exemplo, as principais causas relacionadas aos medievalistas políticos estão nos campos religiosos. O próprio Umberto Eco cita isso, e uma das maiores narrativas do medievalismo político de hoje é demonstrar que existem civilizações que ainda possuem características arcaicas e que a sociedade ocidental cristã, nessa narrativa, é a grande libertação para tais tradições arcaicas. Ou para demonstrar que as famílias mais tradicionais são uma alternativa à degeneração moral do mundo e que, portanto, devemos aceitar mais tradicionalismo em nossas famílias e algumas coisas assim. Seja ele um tradicionalismo cultural ou um tradicionalismo de participação familiar. Mas onde eu quero chegar com isso? Os medievalistas políticos em nenhum momento defendem realmente a volta do feudalismo ou o fim do Estado Nacional para voltarmos ao regime feudal ou a um regime de guildas mercantes ou coisa assim. Em nenhum momento eles defendem isso. Então, podemos dizer que, se eles não defendem isso abertamente, eles não são defensores da ideia de feudalismo em si. Eles são defensores de alguns ideais que eles tomaram para eles que são referências da Idade Média. E por isso eles se auto-intitulam medievalistas. Apesar de, muitas vezes, o título de medievalismo político não advir de quem toma essa ideologia para si, mas geralmente advir de opositores por associar as ideias dele com o medieval e, por consequência, com coisas do passado, coisas retrógradas. Até por isso, o termo medievalismo político surgiu e foi cunhado. Hoje, muitos já tomam para si como um rótulo, mas no passado surgiu muito mais como um apelido maldoso de opositores. Mas, independente disso ou não, se eles tomam para si ou não, nenhum deles toma para si a luta pelo feudalismo. E nenhum deles toma para si o feudalismo porque eles fazem parte do sistema político atual. Eles fazem parte da própria ideia de Estado Nacional hoje, esses medievalistas políticos. Então, para eles, não faz sentido a ideia de quebrar com o Estado Nacional. Eles podem não concordar com o uso que o opositor dele dá ao Estado Nacional, mas para ele não faz sentido a ideia de uma quebra completa com o Estado Nacional, porque ele faz parte disso também, de certa forma. E defender abertamente o feudalismo, primeiro que é uma coisa, vamos dizer assim, que hoje muita gente levaria como piada, até pelo próprio estereótipo do medieval ser uma coisa pejorativa, muita gente ainda tem isso, né? Então, seria levado como piada hoje alguém defender o feudalismo abertamente, com esse nome. Agora, a própria ideia de defesa de ideais similares ao do feudalismo está muito mais ligado aos anarquistas do que propriamente dos medievalistas políticos. Porque pensa só, vocês já ouviram falar do termo de governança privada? Cara, eu acho esse termo incrível. Como eu já falei lá no vídeo de anarcocapitalismo, eu sou um cara que me interessa muito por esse lado aí mais anarquista,
convicção pessoal minha. Não sou daquele cara chato, não, que vai tentar convencer todo mundo de que o imposto é roubo ou que, assim, não. Eu só sou na minha. Eu acho que eu, honestamente, só não queria ter que fazer parte da coisa. Agora, quem quiser que faça. Eu, não, honestamente, não sou o chato que vai tentar dizer o que cada um deve fazer consigo mesmo, né? Mas, como vamos dizer, durante um momento recente aí, foi muito comum entre esses anarquistas aí, os anarquistas liberais, os anarquistas capitalistas, se tornou uma coisa muito comum entre os anarquistas aí, como eu estava dizendo, principalmente esses mais voltados para o mercado, para o capitalismo, a ideia de governança privada, de cidade privada, de todo o resto. E, honestamente, como eu falei no próprio vídeo lá de anarcocapitalismo e feudalismo, não, o anarcocapitalismo e o feudalismo são coisas diferentes. Por si só, não tem como serem a mesma coisa. Mas essa ideia de cidade privada, de governança privada, pode ser, em muitos casos uma reaplicação, vamos dizer assim, uma aplicação modificada dos conceitos básicos do feudalismo. Então, sim, existem pessoas que hoje defendem os princípios do feudalismo. Talvez não utilizem esse nome e talvez não sigam o exemplo exato, clássico de como era na Idade Média, em suas defesas e seus argumentos. Porém, sim, existem pessoas que fazem essa defesa hoje. E, honestamente, eu não acho que elas estejam erradas ou que seja uma coisa ruim. Mas o que eu quis demonstrar para vocês é que, quando se trata de quebras com o sistema de poder vigente em si, que no caso é o Estado Nacional, é muito mais fácil alguém, se for defender um sistema em que a ideia de Estado não é presente, é muito mais fácil que seja defendido por um anarquista, por exemplo, por alguém que está ligado a uma causa, a um sistema que não seja de Estado Nacional. Mesmo que tenha o suposto medievalista político, que quer defender o máximo possível da Idade Média, mas ele está tão integrado à ideia de Estado, ele faz parte da ideia de Estado Nacional, que ele não tem como defender uma quebra com ele. Então, nobres amigos, acho que esse vídeo se prolongou um pouco demais, além do que eu esperava, mas nada como a mágica da edição, depois fica curtinho, rapidinho. Mas enfim, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.